Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre a última atualização do Photoshop agora em julho de 2024. Recentemente, alguns dias atrás, a Adobe lançou a versão 25.11 do Photoshop em julho de 2024 e a gente tem algumas ferramentas novas. Essas ferramentas que foram introduzidas agora no Photoshop comercial, elas já estavam disponíveis no Photoshop Beta. Então, na verdade, o que a Adobe fez foi liberar esses recursos para quem utiliza a versão comercial do Photoshop. Agora, se você já teve contato com o Photoshop Beta, talvez você não encontre muitas novidades nessa nova versão do Photoshop. De qualquer forma, para aqueles que não utilizam o Photoshop Beta, a gente tem algumas coisas bem interessantes nessa última atualização. Dito isso, então, vamos lá para o computador para a gente ver a atualização do Photoshop de julho de 2024. Então, já estou aqui com o Photoshop aberto e, antes de mais nada, vamos ver a versão do Photoshop que eu estou utilizando. Então, veja, eu estou aqui na versão 25.11, foi essa última atualização agora em julho de 2024. Para você atualizar o seu Photoshop, é muito simples, basta você vir na Creative Cloud, aqui à direita em aplicativos, gerenciar atualizações e ele vai estar disponível, a atualização do Photoshop vai estar disponível então aqui nessa pasta, basta você clicar em atualizar e você vai ter essa nova versão do Photoshop. A primeira ferramenta que eu queria destacar aqui é o pincel de ajuste, que está aqui no painel de ferramentas, logo acima da borracha. O pincel de ajuste, ele pinta uma camada de ajuste. Camada de ajuste é um recurso bastante antigo no Photoshop, extremamente útil, e agora a gente pode acessar essas camadas de ajuste de uma maneira mais rápida. Tudo que a gente fazia com camada de ajuste continua igual, mas com o pincel de ajuste, como a gente vai ver, a gente vai acessar essa camada de ajuste muito mais rapidamente. Então veja, eu ativei a ferramenta e aqui em cima, na barra de opções da ferramenta, a primeira opção que eu tenho aqui é o tipo de camada de ajuste que eu quero criar, e quando eu clico aqui nesse menu suspenso, eu tenho todas essas possibilidades de camada de ajuste. Eu vou ficar aqui com brilho e contraste só para a gente demonstrar isso. Eu posso ajustar o meu pincel, tamanho e dureza, também nenhuma novidade, mas a gente tem essa opção de fazer o ajuste aqui. E o que eu preciso fazer é pintar na área em que eu quero que essa camada de ajuste de brilho e contraste que eu vou criar atue. E aqui nesse caso eu quero clarear um pouquinho a torre da igreja. E perceba que na medida em que eu vou pintando aqui a torre da igreja, lá à direita no meu painel de camadas, uma camada de ajuste de brilho e contraste já foi criada. E quando eu tiro o dedo do mouse, perceba que eu tenho exatamente isso, uma camada de ajuste. Eu vou até puxar meu painel de camadas aqui para cima para ficar um pouquinho mais fácil a gente ver. Uma camada de ajuste de brilho e contraste com a máscara pintada de branco aonde eu pintei. E agora, aqui no painel de propriedades, eu tenho já essa camada de ajuste com um determinado nível de brilho e contraste, que é claro que eu posso ajustar sem qualquer problema. Então, nesse caso aqui, eu vou aumentar um pouquinho o brilho, diminuir o contraste. E percebam que, como eu tenho uma máscara, eu posso pintar essa máscara à vontade, sem problema nenhum, que ela funcione exatamente como uma máscara normal. E se por acaso vamos imaginar aqui que eu tenha passado um pouquinho aqui do limite da minha pintura da máscara, eu posso vir aqui na barra de opções da ferramenta, mudar do mais para o menos e pintar aqui, olha, de preto, removendo essa área da máscara. É claro que eu poderia fazer isso com um pincel normal, tudo funciona como antes, né? As máscaras, as camadas de ajuste, tudo funciona como antes, mas agora a gente tem essa ferramenta que me dá um acesso um pouco mais direto a esses recursos. Eu posso criar quantas camadas de ajuste eu quiser. Quem sabe aqui eu posso agora usar uma camada de ajuste de cor seletiva, por exemplo. E outro ponto importante é que aqui, na barra de opções da ferramenta, a gente tem essa opção de sobrepor, e se eu habilito, eu vejo um overlay indicando aonde eu estou pintando. Isso pode facilitar o trabalho com a ferramenta. E aqui, mais uma vez, eu vou me concentrar nesses tons mais amarelos aqui da torre
da igreja, nessa camada de cor seletiva. Perceba, na medida em que eu vou pintando, a camada de ajuste já foi criada. Aqui no painel de propriedades a gente já tem a ferramenta disponível. Eu vou utilizar o canal de amarelo. Quem sabe tirar um pouquinho de ciano, de magenta, para deixar esse amarelo um pouquinho mais puro. E diminuir um pouquinho o preto, ele também vai ficando um pouquinho mais suave. Veja, aqui eu errei a pintura, nessa parte superior à esquerda. Então eu mudo o meu pincel de mais para menos e vou pintar sobre essa área. Então, o pincel de ajuste acaba me facilitando quando a gente pensa em termos de acesso a essas ferramentas de camadas de ajuste, de máscaras, enfim. Um outro ponto importante aqui da ferramenta é que eu tenho a possibilidade de utilizar a ferramenta de seleção de objetos. Então vamos mudar aqui o efeito, quem sabe uma camada de ajuste de curva. E se eu pego a ferramenta de selecionar objeto, a única coisa que eu preciso fazer é selecionar aquela área que eu quero trabalhar. A ferramenta por inteligência artificial vai encontrar o objeto. E aqui, mais uma vez, nesse caso, eu criei uma camada de curvas e está aqui no painel de propriedades a ferramenta de curva. Eu posso fazer, então, o ajuste que eu quiser na ferramenta de curva. Veja que eu não precisei pintar. A própria ferramenta de selecionar objeto, que está aqui junto com o pincel de ajuste, faz isso para mim. Isso facilita bastante. Vamos desabilitar a opção de sobrepor para a gente ver o resultado. Então, eu tinha isso e agora tenho isso. Dessa maneira, a gente consegue ser mais eficiente quando a gente precisa utilizar essas ferramentas que são tão úteis aqui no Photoshop. Vamos para a próxima atualização, que é a janela de gerar imagens, muito semelhante com aquela que a gente tem lá no Firefly. Isso tudo a gente já tinha no Photoshop Beta, mas agora está aqui disponível. Então, se eu, num documento vazio, clicar em gerar imagem, aparece essa janela de gerar imagem. Tem muito mais opção do que a gente tinha anteriormente. E aqui eu quero destacar um ponto que é bastante importante, que é a possibilidade de a gente usar a imagem de referência. Então, eu posso utilizar uma foto para que o Photoshop use como referência, não copie, mas use como referência para criar a minha imagem. Então, veja só, eu tenho aqui uma foto que eu fiz, que é essa foto da Praia da Urca, no Rio de Janeiro, com um Pão de Açúcar ao fundo. Eu vou utilizar essa imagem como referência para a imagem que eu vou criar agora. E o que eu quero é uma praia com morros ao fundo. Vou utilizar essa opção de foto para que essa imagem seja uma imagem fotográfica. E aqui em imagem de referência, eu poderia utilizar uma dessas opções que o Photoshop me entrega, mas eu vou escolher uma imagem. No meu caso, essa foto que eu acabei de mostrar. Então, ela está aqui. Eu vou subir essa foto. Depois eu tenho a possibilidade de aplicar algum efeito, então eu teria várias opções aqui de efeitos para aplicar nessa imagem que vai ser gerada por inteligência artificial. Eu não vou utilizar nenhuma dessas opções, vou clicar em gerar e vamos ver o que o Photoshop me entrega. Então tá aí, depois de alguns minutos, eu tenho uma praia com morros ao fundo e veja que o Photoshop utiliza como referência aquela imagem que eu escolhi. Então, temos 3 opções, isso continua exatamente igual. Poderia gerar mais 3 opções até que eu chegasse ao resultado desejado. Mas perceba que eu tenho o mesmo tipo de céu, a mesma disposição dos morros, inclusive a mesma angulação da câmera, né? Eu estava numa posição, naquela minha foto eu estava numa posição um pouquinho mais alta que a praia e a gente tem exatamente o mesmo ângulo de visão. Então a gente tem mais opções para gerar essas imagens utilizando a inteligência artificial generativa. Se a gente quiser acessar aquela janela de gerar imagens que a gente viu anteriormente, a gente também pode utilizar esse ícone que está aqui embaixo do painel de ferramentas. Quando eu clico esse ícone, a janela aparece e a gente volta a ter todas essas opções disponíveis para usar. A terceira novidade que eu gostaria de destacar nessa última atualização do Photoshop é
a ferramenta de pincel de seleção, que está aqui junto com as outras ferramentas de seleção de laço. Então, aqui na família do laço, agora a gente tem ferramenta pincel de seleção. E o que ela faz é me permitir trabalhar com uma seleção a partir de uma pintura. Então, veja, eu vou pintar aqui essa área do trapiche e a gente vai ter, então, uma pintura. E percebam que eu não preciso nem completar a pintura, que ela complementa para mim. A gente tem essa pintura que, na verdade, é uma seleção. Apesar da gente não estar vendo aqui o pontilhado, as formiguinhas andando, como o Photoshop chama, a gente tem uma seleção. Perceba que se eu mudar de ferramenta, o pontilhado aparece. E agora é uma seleção comum, como outra qualquer. Eu poderia, por exemplo, criar uma camada de ajuste de curva. A máscara já viria pintada a partir daquela seleção e eu poderia então fazer o ajuste que eu quiser nessa área. Então, o pincel de seleção facilita a criação de seleções. É quase como trabalhar com a máscara rápida. A grande vantagem desse pincel de seleção é que eu tenho aqui a possibilidade de ajustar a opacidade desse pincel. Veja, eu estou trabalhando com 100%, mas eu poderia baixar isso aqui para 60% de opacidade. Vamos pintar essa rampinha de acesso aqui e a gente vai ver que a máscara feita, ela vai ter esse nível de opacidade, 60% de opacidade. Vamos criar uma camada de ajuste de nível utilizando essa seleção. Perceba, a máscara foi criada, pintada a partir dessa seleção, e eu posso fazer o ajuste que eu quiser. E aqui, se eu visualizar a máscara sobre a imagem, vou pressionar Alt e clicar na máscara. A gente vai ver que a máscara ela não está 100% branca, ela está 60% branca, porque eu utilizei essa opacidade. Vou pressionar Alt, clicar sobre a máscara para a gente tirar a máscara de cima da foto. Então, dessa maneira, com o pincel de seleção, a gente consegue criar seleções que têm graus variados de transparência ou de opacidade, enfim. E a gente consegue, então, um resultado que pode ser mais rápido do que trabalhando da forma tradicional, criando uma seleção com a ferramenta de laço, por exemplo, e depois partindo para a máscara e ajustando a opacidade dessa máscara. Outro ponto importante é que esse pincel de seleção pode ser interessante para gerar imagens com inteligência artificial, nas quais a gente precisa da referência da imagem original. Veja só, eu vou criar aqui um novo documento e vou gerar uma imagem do fundo do mar. Então, vou escrever aqui fundo do mar. E o Photoshop vai criar um fundo do mar aí para mim. E tá aí o meu fundo do mar. Depois de alguns segundos, temos aqui as 3 opções e, eventualmente, eu poderia gerar mais 3 opções. Eu vou agora pedir para o Photoshop criar uma foca aqui nesse fundo do mar da maneira tradicional. Então, eu pegaria a ferramenta de laço, criaria aqui uma seleção e escreveria aqui foca. Vamos ver o que o Photoshop vai me dar. E tá aí a minha foca, eu tenho 3 opções e poderia gerar mais algumas opções. É um trabalho relativamente bom, mas a gente pode melhorar isso com essa ferramenta de pincel de seleção. Veja só, eu vou pegar o pincel de seleção, vou utilizar uma opacidade mais baixa, porque dessa maneira, quando eu fizer a minha seleção, quando eu pintar sobre esse fundo do mar, a inteligência artificial vai utilizar a referência do fundo do mar para criar a minha foca. Veja, então eu vou pintar aqui numa outra área qualquer e vou, mais uma vez, escrever foca. Agora, estou utilizando uma área selecionada com transparência, 50% de transparência. E vou clicar em gerar, vamos ver qual é o resultado. Então tá aí o resultado. A gente nunca tem certeza do resultado com a inteligência artificial, mas o fato é que, aparentemente, essa foca, criada a partir de uma seleção com 50% de opacidade, está mais integrada ao ambiente, né? Me parece que ela está mais, de fato, mergulhada nesse mar. Então, com essa possibilidade da gente fazer seleções com opacidades variadas, a gente consegue, nesse momento de gerar imagens, resultados mais interessantes. E para finalizar as atualizações dessa nova versão do Photoshop, a gente tem a possibilidade de aprimorar os detalhes das imagens geradas por inteligência artificial. Veja só, eu vou pegar a ferramenta de laço tradicional,
vou selecionar esse trapiche aqui para remover essa área da foto. Então, fiz uma seleção bem grosseira, vou clicar em preenchimento generativo, e normalmente quando a gente quer remover um objeto, a gente não precisa escrever nenhum prompt, basta clicar em gerar, o Photoshop entende que a gente quer remover esse elemento e vai tentar remover, vamos ver o resultado. Então veja, ele remove o trapiche, coloca alguma coisa aqui que eu não sei exatamente o que é. Bom, colocou essa pedra, colocou um pedaço de barco, eu acho aqui, mas eu vou ficar com essa variação da pedra e aparentemente a gente tem um resultado bastante bom. Mas quando a gente aproxima a imagem, a gente percebe que há uma diferença grande de qualidade entre a foto original, que é uma foto em alta resolução, e a imagem gerada pela inteligência artificial do Photoshop. E o que a gente percebe é que agora, em cada uma das opções geradas pelo Photoshop, a gente tem essa setinha no cantinho superior esquerdo, indicando que a gente pode aprimorar os detalhes, que é o mesmo que melhorar a resolução dessa área gerada. Veja só, eu vou clicar nessa setinha aqui no cantinho superior esquerdo e o Photoshop vai aprimorar os detalhes, aumentar a resolução dessa opção gerada e vamos ver a melhora dessa qualidade. Perceba como agora a gente tem uma qualidade maior. Veja só, essa era a opção original dada pelo Photoshop, vamos aproximar até um pouquinho mais. E essa é a opção aprimorada. Veja como a gente tem um aumento dos detalhes, eu acho que isso é possível perceber mesmo no vídeo aqui no YouTube. Então, a gente tem também essa possibilidade de aprimorar os detalhes, de melhorar a resolução, aumentar a resolução da imagem gerada por inteligência artificial. Então é isso, pessoal. Essas foram as novidades da última atualização do Photoshop 25.11 de julho de 2024. E se você gostou desse material, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante pra gente, principalmente se inscrever no canal. Só assim você vai ser avisado toda vez que a gente subir um vídeo novo aqui para o YouTube. E a gente sempre tem muito material novo aqui toda semana. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.